É omelete, não é omelete, não é omelete de ovo, é omelete. O que é omelete? Omelete é bíblica, né? Está bem claro aí, é bíblica, dentro de jubileu, porque significa falar com elegância, desenvoltura, propriedade bíblica, evangélica. Nos gregos, a homilia é o que? É uma conversa. Então, quando é hermenêutica, é a arte de interpretar, a homilética é a arte de você falar. Então, dentro dos gregos, existiam os costumes ali das pessoas que sentar na roda da mesa ou em roda da fogueira para conversar, dialogar. Então, a homilética trabalha dentro disso aí. Paulo diz no 1 Coríntios 15, 33, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes, as más conversações. Então, a homilética trabalha dentro da conversa, no diálogo, de você falar alguma coisa. Então, no nosso caso, nós temos que falar o quê? A Bíblia Sagrada. Se nós já interpretou corretamente, respeitando o contexto histórico, o contexto cultural, a língua, a geografia, venceu tudo isso aí. Então, vem que é algo mimético. É hermenêutica, né? Hermenêutica deriva-se o quê? De Hermes, que é um deus, né, da Grécia, que era mensageiro dos deuses. Hermes era isso. Não vou me aprofundar aqui, senão vamos perder tempo. Mas Hermes era mensageiro dos deuses, era alguém que levava mensagem dos gregos. Provavelmente essa palavra surgiu na Grécia, dos gregos. Então, é importante nós entendermos. Então, vimos até aqui a hermenêutica, né? E é a arte de interpretar e a exegese. A exegese aplica. Só que cuidado com a exegese. Ou seja, eu já disse isso, quando eu aplico aquilo que eu penso ou que eu acho. Existem alguns sinais quando se vai falar a comunicação. Primeiro, já não vamos falar aqui sinais corporais. Você se fala através de sinais corporais, por meio de acentos, né, sinais corporais. Sinais sonoros, você já fala, né? O que eu preciso entender, ou você também precisa entender. Nós, quando vamos pregar a palavra, anunciar a palavra, precisamos entender que o nosso propósito é alcançar o coração dos ouvintes. Quando eu vou pregar qualquer coisa, qualquer palavra, eu tenho que alcançar o coração dos ouvintes. A mensagem tem que causar um impacto na minha pessoa. Talvez Deus vai te dar algumas estratégias para você segurar a pessoa, né, para ouvir. Presta atenção aqui, tem algo aqui muito forte para ser revelado. É um embrulho que você vai deixando e aquilo que você vai atraindo a atenção da pessoa. A pessoa vai embora. Tem algo forte para vir aí, então vamos esperar. Isso aqui é estratégia que nós utilizamos para aprender aos ouvintes. Porque o propósito do pregador é alcançar o coração dos ouvintes. Jesus, a mensagem dele era um pouco dura. Algumas palavras eram símbolo de confronto. Não é afronto. Muitos usam a Bíblia para afrontar. Quando eu tiver uma oportunidade, a primeira que eu tiver, mas eu vou pegar aquele microfone e vou dar uma vibrada. Não, isso é afrontar. Isso não é confronto. De repente alguém tem costume de falar, glória a Deus, isso é bom, esse costume é bom. Tem pessoas que dão glória, não é para dar glória a Deus, não é para glorificar. Por exemplo, se alguém adultera na igreja, aí a pessoa está pregando, adultera é pecado, e tal. E a pessoa que está naquela igreja sabe que tem alguém que entrou em adultério ou está em adultério. Aí a pessoa fala o quê? Glória a Deus! Fala a Deus! Ele está dando glória a Deus, não é para a glória de Deus, é porque ele sabe que tem um irmão que errou e está errado, e ele está dando aquele glória para afrontar. Para Deus, só que ele é mentiroso. E como o pregador fala, mas
crente que mente não vai para o céu. Mas o outro tem glória, fala Deus. Isso não é para glorificar Deus. Eu preciso entender, a mensagem ela tem que confrontar a pessoa. Confrontar. Eu tenho que sair de um culto, como eu disse até hoje no nosso canal, talvez não alegre porque eu estava em círculo e alguém falou uma piada, uma coisa lá, mexeu com a gente. Eu saio alegre, feliz. Por quê? Houve um palhaço lá no culto. Ele não falou a Bíblia, não falou nada da Bíblia, não falou nada do texto. Mas quando você está naquele culto com uma mensagem dura, onde Jesus, os discípulos falaram, quem pode ouvir esse sermão se é muito duro? E ele disse que é o quê? Quer retirar? Pedro falou, não, Senhor, não vou sair dela. Só tu tem a palavra de vida. Por quê? O sermão foi duro, a mensagem completa. Porque as mensagens de hoje, até disse também, são mensagens, recebe a chave, recebe a vitória, toma posse, a porta vai se abrir, a sepultura vai fechar, e a provisão vai chegar no celeiro. É o que as pessoas querem ouvir, é o que as pessoas gostam de ouvir hoje. Mas fala, arrependei-vos, cada um de vocês batizado, né? Para a remissão, e arrependem os seus pecados, voltam para Deus. E todo mundo sai pertinho. Ninguém dá glória a Deus. Porque a mensagem de confronto não é afronto, mensagem de confronto. Temos que dar um trovão. Não estou falando desse trovão lamento, nós estamos falando de trovão para trazer o quê? Trazer um impacto no coração das pessoas. Deus, eu preciso mudar. Realmente essa mensagem falou comigo. Eu preciso mudar esse meu comportamento. Então eu preciso entender aqui. Nós vimos aqui sinais gráficos, escrita, né? Sinais luminosos, são alguns sinais. Na página, já vamos ver aí, 6, 8. Vai falar o que é uma contextualização. O que é uma contextualização? Vamos fazer uma contextualização. Você vai pregar sobre o sexo de Jacó, lá em Lucas 18. Vamos pregar sobre o sexo de Jacó, lá em Lucas 18. Vamos fazer uma contextualização. Analisar antes o que aconteceu antes ou aconteceu depois. Por exemplo, Lucas 19 fala que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Né? Entrou na casa de Zaqueu. Só que Lucas 18 diz que Jesus o quê? Curou o cego Bartimeu. Vamos contextualizar. O posterior e o âmbito. O que acontece depois? Jesus vai na casa de Zaqueu. Vamos contextualizar. Mas o mesmo Jesus que vai em Zaqueu, o homem rico, ele também visita os pobres, Bartimeu na beira da estrada. Contextualizar. Olhar antes do que? Depois, fazer uma contextualização. Por quê? Amanhã para mim, em Hebreus capítulo 12, nós precisamos analisar onde eu costumo ler a Bíblia assim. A mesma coisa que não, eu faço de conta que não tem capítulo e versículo, eu leio assim, de forma direta. Porque originalmente a Bíblia não tinha capítulo nem versículo, e essas partes pretas aí que colocaram não é inspirado. Poderia colocar o tempo, esses epígrafos. Vem para mim Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Lê para nós fazendo favor. Quem comprou? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado, tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Veja que Hebreus aí começa a dizer assim, portanto, quando fala portanto, é o que? É continue. Nós ouvimos a vida inteira que essa não testemunha são as pessoas não cristãs. As pessoas não crentes, testemunho e tal. Vimos que isso é exatamente. Mas olha aí, Hebreus 11, 39 e 40.
39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Vamos contextualizar, vamos olhar antes. Ó, eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E dizem que eles são uma testemunha. Aí faz de conta que não tem versículo ou capítulo, tá bom? Porque em capítulo só foi 1228, o versículo só foi colocado na Bíblia em 1551. Originalmente a Bíblia como um todo. Então vamos direto. Falou sobre antes testemunha, depois Hebreus começou a falar assim: portanto, continuidade. Nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunha. Foi falado antes, essas testemunhas, os fiéis que morreram estão na galeria da fé. Então a nuvem de testemunhas são esses que morreram, faz parte da galeria da fé. Amém? Contextualizar isso é conhecer o que? O contexto, aí eu vou aplicar. Por exemplo, Lucas 15. Vamos fazer ali uma contextualização. Por exemplo, Lucas 15 vai falar sobre perdido 3 parábolas. A ovelha que se perdeu, a moeda que se perdeu e o filho pródigo que se. O que é a parábola? A parábola é uma comparação, é uma ilustração. Uma verdade do dia a dia. Jesus pega aquela verdade do dia a dia que ele já sabia, tinha conhecimento, e aplica para os dias tradições espirituais. Parábola é isso, uma comparação, para a pessoa entender o lado espiritual. No Lucas 15 vai falar de 3 parábolas. Então você pergunta, para quem Jesus se direcionou a palavra, essa palavra? Aonde ele estava e ele direcionou essa palavra? Lembra para mim aí, Lucas 15, né? Lucas capítulo 15, deixa eu ver aqui, Lucas 15, quer ver? Lucas 15, 3, Jesus estava com os escribas e fariseus, e eles falaram: mas você não pode ficar com o pecador, né, publicando Jesus, você não pode estar na mesa com eles. Lê para mim o 15, verso 3. Pôs essa palavra dizendo. Então o quê? Hein? Essa palavra dizendo. Essa palavra então, mais uma vez, vamos para o português. Quando se fala então quer dizer o quê? Continuidade de algo que aconteceu antes. Por exemplo, meu nome do irmão aqui, isso, William. Ó, William fala uma coisa para mim, assim. Aí eu falo, então, mediante o que ele falou. Aí eu falo, então, eu vou fazer assim. Ou seja, o então é continuidade daquilo que ele falou para mim. Então, por que Jesus então falou a parábola dos perdidos e achados em Lucas 15? Jesus direcionou a quem aquela palavra? Direcionou os escribas e fariseus. Ou seja, vamos aplicar para o nosso dia. O Pai, né? Ele espera um filho. O Pai Deus espera que nós, como filho, se volte para casa. Os escribas e fariseus não queriam que o filho voltasse, porque a palavra foi direcionada a ele. Os escribas e fariseus também de vamos lá igualzinho, mas existem muitos escribas e fariseus que não querem que o filho volte. Existem muitos escribas e fariseus que não querem que a mãe ache a moeda. Existem muitos escribas e fariseus que não querem que a ovelha se volte, que o pastor vai atrás buscar a ovelha perdida. Vamos trazer para nós. Então, isso é o que? Uma contextualização, ética, perfil de pregar no púlpito. Respeitar a plateia, primeiro, respeitar a plateia, o horário, não chegar atrasado. Isso acontece muito com os artistas gospel, as pessoas que são
relaxadas hoje. O costume daquela terminação, seu espaço, falar somente não vamos falar de igreja de ninguém, não vamos falar de denominação de ninguém, não faz sentido o que alguém fez, ou deixou de fazer, ou porque não fez. Ou seja, mesmo que está horário, a pessoa que chega atrasada na igreja, minha mãe dizia, tá? O nome não é escrito no céu de quem chega atrasado. Porque lá no céu tem um anjo com uma caneta bem na porta, anotando quem chega. Isso eu quero dizer, não está na Bíblia. Só que chegar atrasado, onde se pode reunir em qualquer lugar. Se você chega atrasado, você está mostrando o quê? Que eu não tenho nem aí, ó, estou nem aí para esse lugar. Porque chega atrasado. Chega atrasado no médico. Né, Ivan? Quantos minutos nós podemos atrasar lá? Quantos minutos podemos atrasar lá na empresa? Nenhum. Pela lei, você pode 5 minutos chegar para cá. Mas chega lá todo dia. Então, mestre, perfil público, por exemplo, falar somente para alguns erros que não podemos cometer. Amém. Alguns erros que não podemos cometer. Primeiro, fazer uma segunda, colocar aí o acento, foi eu que escrevi, mas uma pessoa corrigiu, colocar um acento aí. Mas na verdade fazer uma segunda auto-apresentação. Corta esse acento aí. Não, eu estou aqui, eu tenho PhD em teologia, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu sou juiz de direito, eu sou advogado, eu sou o melhor que tem aqui nessa cidade, todos me procuram, e eu sou muito bonzinho, eu ajudo muita gente, eu levo cesta básica, eu levo verdura não sei com quem, eu sou muito bonzinho. Eu vou fazer sinal, apresentação de si mesmo. E eu sou homem de Deus. Ou seja, eu não preciso falar que sou homem de Deus. Quem tem que ver quem está comigo. É vocês que têm que ver, quando ele é um homem de Deus. Não pode, a Bíblia diz em Provérbios, louvar a si mesmo. Não pode louvar a si mesmo. Uma auto-apresentação. Nós tivemos muito assim já. Então, segundo, manter a mão no bolso ou na cintura o tempo todo. Jesus é amor. Jesus é amor. Não é mesmo? Outra coisa que não pode. Porque aqui fala para essa. Molhar o dedo na língua para virar as páginas da Bíblia. Isso não pode, é antiético. Isso é falta de higiene. Outra coisa, limpar as narinas ou caçoar, exibir seus lenços, gravatas, toca. Deixa eu dar um exemplo. Se a minha gravata tivesse assim, todo mundo ia ficar indo para ela, não é? Por quê? Parece não, querido, parece não. Mas tira o foco da mensagem, a pessoa vai ficar indo para a minha gravata. Meu Deus, por quê? Isso não pode. Então a mãe tem que ver, a mulher organizar, não está fora da gravata. É ético. Né? Arrumar o cabelo lá, norte, sul, roupas extravagantes. Já pensou que eu tiver com terno bem brilhoso, sapato bem brilhoso mesmo? Você ia tirar a atenção da mensagem e olhar somente para a minha roupa. Isso concorda o quê? Modesto, comportamento, rasgado, sei lá. Então é isso aí. Usar roupas extravagantes também. Por exemplo, eu sou confirmado, peraí.
ouviu o presbítero Isaías com a oportunidade. Aí vai lá no culto. Pastor, não precisa. Você foi convidado para pregar, não para cumprimentar todo mundo. Você chega aqui e cumprimenta. Vou saúde lá na igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quem fala igreja? Amém. Então é isso. Não precisa cumprir. Porque você perde tempo. Você perde tempo. E o tempo é precioso. Ou seja, basta um ensino, fazer gestos impróprios com o dedo. E disse-lhe Jesus: conserta a sua vida. Ó, conserta a sua vida no altar. Gestos impróprios. Precisamos aprender, querido. Gestos impróprios. Qual o dedo do profeta? É isso aqui, ó. Vem para cá também. Gosto do profeta. Né? Ou seja, gestos impróprios. Por exemplo, você vai pregar, ficar focando somente em uma pessoa. Faça um careca. Já ia tomar a cabeça? Esse careca. Jesus falou isso, tal e tal. Precisa mudar. Você focar somente em uma pessoa. Quem vai pregar precisa focar no público dele. Focar o lado de cá e também o lado de. Por quê? Porque de repente você vai falar alguma coisa que a pessoa está nessa situação, fazendo essas coisas erradas, você vai focar nela, vai só aqui, tempo com ela. Não é mesmo? Então, não pode, gente, ter coisas pessoais. Microfone. Não está na apostila, mas eu preciso entender que precisa ter uma ética de microfone. Por exemplo, Ezequiel sabe, né, Ezequiel? Precisa, enquanto distanciamento de um palmo. Por quê? Aqui dentro tem umas capas que, se molhar ela, estraga. Tem pessoas que acham que o microfone é sorvete. E aqui, ó, está jogando no Covid, uma cidade aí, pegaram o Covid e vai sair. Ou seja, tem que ficar aqui, por quê? Não pode ficar também muito longe. O pessoal da Maria é uma parte do. Aí também não. Então vamos falar. Eu vou saudar lá no beijo com a paz do Senhor. Amém. Aqui, ó. Um palmo de distância. Higiene pessoal. Escovar os dentes. Mas se a pessoa for falar por um negócio aqui, estão noiando, tem um feijão aí. A pessoa vai olhar para o feijão e vai tirar o foco. Vai tirar o foco da mensagem. A mensagem para ele não vai valer nada, porque ele tirou o foco. Usar esboços de outros pregadores, principalmente sem fonte. Tem muitas pessoas que chegam em mim e dão uma mensagem aí. Tem que pregar simples, é importante pregar, mas tem alguém fazendo besteira aí, ele está copiando de alguns pregadores, até ele não copiando, ele não está sendo o que? Um padeiro, sendo um vendedor de pão. Se alguém disser, alguém diz para mim, pastor, vou copiar, vou pregar só a minha mensagem. Pode pregar. A mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. A mensagem é de Deus. Só que aí ele também tem que estudar, pesquisar, buscar de Deus, para que Deus venha revelar. Porque se eu pregar o Salmo 23, o Ivanço vir pregar o Salmo 23, é diferente de mim. Isaías prega o Salmo 23, é diferente também. Cada um tem a sua maneira, né, ou vai interpretar. Por quê? O Espírito Santo vai usar cada um dentro do seu limite, dentro da sua capacidade. Ou seja, a chamada é divina. Chamada é divina. Mas o preparo é humano. Eu tenho que se preparar, você tem que se preparar, tem que pesquisar, tem que buscar. Então o Espírito Santo ele vai usar a sua limitação dentro do seu limite e vai trazer a mensagem. Às vezes alguém prega uma mensagem simples, mas objetiva. Clareza, com clareza, então é importante.
muito, principalmente sinfônico, é os papagaios. Cuidado com contos, gracejos, que é isso? É algo brincadeira, ficar brincando. Conto, anedota, né? Que é um conto bizarro, vocabulário vulgar, que é treinador, não é palhaço. Palhaço no circo, fazer esse sorteio. Aqui nós estamos em ensino, que é diferente, que é um ensino sistemático, que você pode ter liberdade. Numa pregação, que já seriedade. Não estou querendo dizer que tem que ser carrancudo também, for pregar. Tem que mostrar um sorriso. Mas a igreja não pode toda hora ficar sorrindo, dando risada, porque senão vira um circo. Né? Então é importante nós entendermos. Outra coisa, não fazer a leitura. Você está toda a fazer a leitura? Sentar. Tem que avaliar casos e casos. Tem pessoas que não podem ficar em pé. Idosos, a casa, mas a leitura, ela é em pé. Lucas, vamos pegar um Antigo Testamento. Lê para mim, Neemias 8:4. Outro abre para mim. Lê primeiro Neemias 8:4, depois Lucas 4:20. Porque eu tenho que falar, mas eu tenho que falar com a base da Bíblia, senão vocês também não vão sair acreditando. Neemias 8:4. Elias, o escriba, estava no madeira, em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Uzias, Ilquias, Manasseias, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Azul, Arbagana, Zacarias e Misulom. Aí. Então veja que Neemias aí, ele deu, e Neemias aí, deu em pé. Quem estava com ele também ficou em pé. Lucas 4:20. Quando Jesus, ele vai na sinagoga dos judeus ali, ele também, no Novo Testamento, ele faz a leitura em pé. Lucas 4:20. Fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se. Jesus, então, fechou o livro, devolveu o assistente que o servia ali. E o que Jesus fez? Ele assentou. Se Jesus sentou, significa que ele estava em pé. Não, leitura em pé. Então, isso é importante. Evitar desculpa. Porque você pode notar, não confundir com história. Cheguei atrasado, sou muito humilde. De um irmão de humildade não é pobreza, nem amar. Um dia estava no lugar e o irmão falou: olha, eu sou tão humilde, eu vim até chinela baiana aqui. Olha o meu pé de pé. Isso não é humildade, isso é relaxo. Né? Isso é relaxo. Nunca humildade, relaxo. Tem pessoas que chegam atrasado porque ele quer, de propósito, não porque está trabalhando ou com compromisso. Então não pode chegar atrasado. Por quê? No meu caso, Deus ministra muitas coisas que vai confirmar a mensagem durante o louvor. Um dia eu pedi para uma pessoa levar lá no assentamento, minha esposa também. Leva eu lá no assentamento na Bolívia. E ele perguntou para mim: que hora que você vai pregar? Eu falei: eu tenho que ir só na hora que eu pregar, eu tenho que participar do culto também. Eu tenho que chegar cedo, tenho que orar. Como nós não vimos hoje, eu cheguei com 6h30, 6 e pouquinho. Porque eu tenho que orar, temos que pagar o preço, dar a oração, dar luz, participar do culto, dar glória a Deus quando alguém for louvar. Aí quando eu for pregar, alguém mais leve. Mas alguém ficar lá sentado o tempo inteiro. Não dá uma glória ao glória. Não dá uma glória. Fica assim. Pastor Vanderlei vai ter a sua oportunidade. Receba aqui, a glória está aqui. Isso é uma falácia. Isso é engano. Você não está cultuando a Deus. O pregador também tem que cultuar. Eu fico triste quando alguns se chegar atrasados. Pode saber que eu não gosto. Eu não gosto de chegar atrasado. Por quê?
Porque o pregador também precisa participar do culto. Ele precisa também cultuar, não é só pregar. Ele tem que cultuar. Então é importante respeitar as normas, queridos. Doutrinas, liturgias e teologias, sempre questionando, fazendo cada lugar tem uns costumes diferentes. Eu tenho ministrado em alguns lugares ali. E sempre nós voltamos, por quê? Porque nós respeitamos que eles têm a teologia deles, o costume deles. Não vou lá afrontar eles, usamos expositivamente a palavra. Né? Então, é importante nós entender isso. Então, nós falamos até aqui, esse curso de capacitação teológica, porque isso precisa, escute, Deus está levantando uma geração de pregadores e pregadoras, mas precisa passar por essa escola, precisa ter uma escola. E os irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida, vocês vieram aqui essa noite, porque vocês estão com sede de vontade de aprender. Alguns pastores já nos procurou, para nós estarmos ministrando lá também. Esses ali, 2 dias, por isso que nós estendemos um pouco, porque é muito abrangente. Agora, queridos, não nos ficar da ideia. De primeiro, você vai montar um texto, né? Você vai montar um texto, você tem que falar o tema. Por exemplo, se for mensagem textual, você tem que falar o que está no texto. Vamos pregar sobre o cego de Jericó. Qual é o tema? Um clamor de um cego. O tema é esse. Se for textual, você vai ficar aqui no texto. Bartimeu era assim, houve um acontecimento na sua vida e levou ele à cegueira, né? E ele estava ali na mesa, não tinha ninguém com ele. Jesus passou, ele viu, começou a clamar. Ficar ali. Se for temático, vai trabalhar o tema. Então, é importante ter. Qual o tema dessa mensagem? Pelo amor do céu, não coloca o tema. Fale o tema. Se o tema, por exemplo, se for interrogação, se um tema tinha uma interrogação, é uma interrogação. Interrogação o quê? É uma pergunta. É uma pergunta. E toda pergunta exige ter uma resposta. Então, se você vai colocar um tema de interrogação, tem que ter uma resposta. Resposta ao quê? É o que está perguntando. Está perguntando, a resposta está na Bíblia Sagrada. Tem que escolher, fazer um exegese do texto, armar o esqueleto, fazer uma redação. Você memorizar, você precisa estar memorizando. Tem que estar sempre lendo. Lembra do testemunho de Armando Lopes? Tem que estar sempre lendo. Meditação frequente nas Escrituras. Apresentação. Depois você apresentou o sermão, glorifica a Deus. Se alguém no final chegar em você e disser, você precisa melhorar isso, eu melhorei muitas coisas, querido. O meu negócio era meus amados irmãos, toda hora. Meus amados irmãos, meus amados irmãos, meus amados irmãos, toda hora, e eu corrigi. Isso é o tempo. É o tempo, e eu querer.